Fala galera, Foot Channel na área, hoje com o episódio 2 do Chicago Fire da série MLS. O Chicago Fire Soccer Club, ou Chicago Fire, é um clube profissional de futebol dos Estados Unidos, localizado em Bridgeville, Illinois. Se pronunciei errado aqui, galera, comentem aí, por favor, deixem a pronúncia certa. Como vocês podem ver no mapa que vai aparecer agora, aí fica a localidade do clube, certo? Na cidade de Chicago, as proximidades, né, também. O que acontece, galera? O clube foi fundado por integrantes do Corpo de Bombeiros no dia 8 de outubro de 1997, no aniversário de 126 anos do grande incêndio de Chicago. É isso mesmo, mediante um fato histórico, né? Mas e aí vai vir a pergunta, né? O que foi esse grande incêndio de Chicago? Na verdade, galera, foi um incêndio de grandes proporções que ocorreu no verão de 1871, que causou a morte de aproximadamente 300 pessoas. E, segundo alguns fatos científicos, a cidade passou por uma temporada extremamente seca, onde se iniciou esse incêndio, né? E foi em um estábulo. E devido aos ventos secos e fortes que tinham, esse incêndio acabou se espalhando para o resto da cidade. E o detalhe é que a cidade naquela época era quase toda projetada por madeiras, prédios, casas, e devido a isso houve esse grande incêndio. Voltando ao Chicago Fire, né? A sua primeira temporada na MLS foi logo no ano seguinte, 1998, né? E desde a fundação do Chicago Fire, sempre teve jogadores de várias nacionalidades. E como destaque, o sucesso na MLS, ele foi atribuído bastante pelo variado quadro de jogadores que o Chicago Fire teve até então. Vocês podem ver que a chave para o sucesso, né? Tem o Chicago Fire, o time principal, o time da USL, outro de nível estadual, né? 14 a 18 anos, e o nível local de 8 a 23 anos, ou seja, como se fossem umas categorias de bases do Chicago Fire. É legal também porque o clube, desde 2001, tem um acordo de cooperação e parceria com o Monarcas Morelia do México. Esse acordo abrange as trocas de jogadores, treinadores e comissão técnica de ambos os clubes. Muito legal, né, galera, essa iniciativa aí do Chicago Fire. E agora vamos para os títulos do Chicago Fire, apresentando aí para vocês uma MLS Cup, né, campeão americano em 1998. Temos aí também um título da MLS Supporter Shield em 2003, e o Chicago Fire é 4 vezes campeão da US Open Cup em 98, 2000, 2003 e 2006. Muito legal, tem bastante títulos, né, o Chicago Fire. E aí tem o seu estádio, que é o Soldier Field Stadium, com 61.500 lugares, onde eles jogaram de 98 até 2001. Depois disso, eles jogaram por um período no Cardinal Stadium, que foi utilizado durante a temporada de 2002, né? E depois disso, eles voltaram para o estádio Soldier Field. É isso mesmo, galera. Teve umas transições aí, provavelmente por motivos financeiros, né? Eles voltaram a jogar no Soldier Field entre 2006, de 2003 a 2006. Eles retornaram para o Soldier Field para jogar lá. E aí sim, depois, em 2006, eles foram para o seu estádio próprio, né, o Toyota Park, capacidade para 30 mil lugares. Vocês podem notar aí, é um estádio diferente também, bem bacana, né? Não são estádios que cabem muitas pessoas, mas é um estádio diferente, né, do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Como se fossem essas novas arenas. Muito legal. E o Chicago Fire tem também seus grandes jogadores e ídolos, né? Dentre esses grandes jogadores e ídolos, a gente vai ter aí um grupinho meio que seleto, né? Então a gente tem o Lubos Kubik, que é um dos grandes ídolos aí do Chicago Fire, né? Jogador polonês, que é um dos ídolos de lá. Tem o Boca Negra, né? Muita gente já deve ter visto o Boca Negra na seleção norte-americana atuando também.
jogador bastante conhecido. Tem também o Beasley, também jogou na seleção dos Estados Unidos. E aí, galera, e tem nomes bem conhecidos aí, né, de jogadores. O Bob Bradley, treinador também, né, da seleção norte-americana, é um dos ídolos do Chicago Fire, teve uma passagem rápida também pelo clube. O Armas, também jogador da seleção norte-americana, bastante conhecido também pelos torcedores, né, americanos. Ljungberg, galera, que jogou no Arsenal, super conhecido, né. Muita gente conhece ele aí, né, de videogame também, Ljungberg. Tem o Arne Friedrich, jogador alemão, zagueiro alemão, jogou um tempo aí também no Chicago Fire. E o Sinama teve passagem até pelo Liverpool da Inglaterra e hoje atua aí no Chicago Fire. Muito legal mesmo. E o Blanco, jogador mexicano Blanco, galera, foi a maior transferência da história do Chicago Fire, segundo pesquisas aí. Eu só não tenho valores aqui para informar, mas isso é um fato. E vamos aí para algumas curiosidades, né, sobre o Chicago Fire. A gente tem aqui, então, tá passando para vocês, que o Chicago Fire é o maior campeão da US Open Cup, como estamos anteriormente. Tem 4 títulos, equivalente à Copa do Brasil aqui pra gente. Também, além disso, eles têm 7 torcidas organizadas, galera, é isso mesmo. Lá também tem as torcidas organizadas, que são elas: o Section 8 Chicago, o Barn Burners 1871, o Fire Ultras 98, Ultras Red Side, Sector Latino, Mike Ditka Street Crew e Arsonists. Essas são as torcidas organizadas do Chicago Fire. E lógico que eles têm um rival, galera. Tem que ter uma rivalidade aí, né? O rival do Chicago Fire é o Dallas. Eles disputam a Bridgestone Cup, onde o Chicago foi 6 vezes campeão. O que é isso? Quem somar mais pontos durante a temporada regular dos dois clubes acaba levando essa taça. É algo bem bacana, né? Algo diferenciado. Rivalidade não significa que tem que jogar, né, um contra o outro. Quem somar mais pontos acaba faturando, mas é nos confrontos entre eles, né? E é isso aí, galera. Isso aí foi um pouquinho sobre o Chicago Fire, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Sejam aí agora admiradores do Chicago Fire. Dúvidas, sugestões, né? Críticas também construtivas são aceitas aqui no Foot Channel. Deixa um like, galera, nos comentários. E sugestões aí para os próximos vídeos. Vou deixar também a descrição aí o e-mail do Foot Channel, né? A gente agora criou uma página também no Facebook. Quem quiser estar adicionando, fique à vontade. Estaremos aí sempre para tirar as dúvidas. Muito obrigado a todos, galera. E grande abraço em nome da equipe do Foot Channel. Tchau.